você não vê diferença, seja a diferença. Não seja aquela pessoa que só critica e não muda nada com isso, mas seja aquela pessoa que apresenta suas inquietações para Deus e faz algo a respeito. Ficou desfocado só. É, ó, com gás. Gente, fica muito cinematográfico, né? Chique! Olha. Fica muito chique. Muito chique. Água com gás, que não tá focando. E esse xarope de frutas vermelhas. Que salva quando tô com vontade de uma bebidinha doce. Bebida não alcoólica. Oi, sejam bem-vindos a mais um Café com Pão. E hoje vai ser água com gás com pão, porque não posso beber café. Eu sei que é muito tentador a gente só ver algo que nos incomoda, virar pro nosso amigo e falar a respeito, né? Criticar, comentar. Às vezes até dizer assim, não, mas eu tô só comentando, sabe? Tipo assim, isso é uma coisa que me incomoda. Porque fazer algo pra mudar envolve muito esforço e uma interação bem maior do que a gente às vezes tá disposto a ter e a fazer. Mas deixa eu te contar agora uma história pra alimentar, aumentar a sua fé e que pode trazer uma solução muito mais fácil do que os 300 empecilhos que você pensou só enquanto eu tava falando sobre coisas que não te agradam e coisas que te incomodam e como resolver isso de uma forma diferente sem ser só reclamando. O ano era 2012. Eu fazia parte de uma igreja que estava bem pequenininha na época e ela estava crescendo, né? Não tinha muita atividade para jovens. A atividade que a gente tinha na época era trabalhar com as crianças, né, junto com as outras pessoas e os cultos normais, escola bíblica, essas coisas. Mas a gente não tinha nada direcionado pra gente. E eu, como uma boa adolescente, né, reclamona, eu ficava sempre incomodada e reclamava com minha amiga, e a gente falava e reclamava direto com os pastores e falava, nossa, não tem nada pra gente, não tem, sabe, atividade, não sei o quê. E a igreja foi crescendo e foi começando a ter mais atividade pra família, atividade pras crianças, atividades assim, mas não tinha atividade pra jovem. A gente ficava, meu Deus, não tem atividade pra gente, a gente fica muito sem o que fazer, sem acompanhamento, enfim, a gente reclamava pra caramba, porque na época a igreja era pequena, então a gente tinha um acesso muito mais fácil aos nossos pastores e uma intimidade muito maior do que, por exemplo, hoje, que eu tô na mesma igreja ainda, mas a igreja tá bem maior e a gente não tem, né? Os nossos pastores, eles têm outras demandas do que ficar ouvindo duas adolescentes reclamando o tempo todo, né? Nossos pastores, eles são maravilhosos, eles até tentaram resolver o problema na época, mas por algum motivo nunca dava certo. Chegava alguma pessoa e por demandas da vida, de estar rotina, corrida e coisas que aconteciam, elas não conseguiam ficar por muito tempo e dar aquele auxílio que a gente tanto desejava, assim, no sentido de uma coisa mais a longo prazo, não só atividades perdidas, tipo, gincanas e coisas do tipo, mas também atividades a longo prazo mesmo, né? Tipo estudos bíblicos e momentos de comunhão. E aí, em 2014, eu acredito que alguém deu uma sugestão da gente começar a se reunir nas casas, né? Da gente começar a nós jovens que tínhamos na época, 2014 eu tinha 16 anos mais ou menos, adolescente, né? A gente começou a se reunir, um grupo assim, no máximo 7 adolescentes, 7 jovens, e a gente orava por isso. Ao invés de a gente ficar reclamando, a gente ficar até, tipo, contaminando as outras pessoas com a nossa reclamação, né? A gente ficava reclamando tanto, que acabava, né, afetando os outros. Então a gente parou de fazer isso, amadurecemos, glória a Deus, paramos de reclamar, e a gente decidiu começar a orar por isso. Então reunimos tipo uns 5 a 7 jovens mais ou menos, toda semana era na casa de alguém, e a gente começou a orar especificamente por isso e outros assuntos também da nossa vida na época, vida pessoal, enfim. Mas o assunto geral era esse e a gente pedia, né, tipo, Deus, nos dê uma liderança, nos dê pessoas que estejam realmente comprometidas a caminhar com a gente, a nos ensinar, sabe, tipo, a nos ajudar a crescer mesmo, né, porque nós como jovens, a gente precisa muito de conselhos e de acompanhamento e de realmente ter alguém ali pela gente, porque é uma fase muito complicada, né? Principalmente a adolescência, nessa fase que entra na faculdade também. Enfim, todas as fases da vida são complicadas, mas a gente precisa dessa sabedoria, né? Pra guiar a gente no meio dessa situação e desse caos que é crescer. Aí, resumindo a história, Deus, ele atendeu nossas orações em pouquíssimo tempo. Eu acho que em 2015 a gente já estava com a liderança, com pessoas dispostas ali a estar acompanhando a gente.
E a igreja foi crescendo e esse ministério de jovens, que hoje a gente chama de rede jovem, foi se consolidando. E por mais que tenham mudado os líderes com o tempo, né? Alguns líderes precisaram sair, outros entraram, enfim. Mas se tornou ali uma base, foi construída uma base sólida, sabe? Da juventude da nossa igreja. E hoje, mesmo nem estando mais lá em Brasília, né? Eu agora moro em São Paulo e tô participando da mesma igreja, só que a nossa igreja aqui em São Paulo. Gente, escureceu muito. Ah, tinha acabado a energia. E mesmo nós estando lá em Brasília, a gente ainda vê os frutos das nossas orações em 2014, sabe? A gente ainda hoje tem uma rede jovem que a gente chama, uma rede super estruturada com um grupo de adolescentes, jovens e jovens mais velhos, jovens de mais de 25 anos, né, que já estão numa fase diferente. E antigamente a gente não tinha nem adolescente, nem jovem o suficiente para poder dividir em três, né? Então hoje em dia tem uma atividades específicas para cada faixa etária. Tem muitos momentos de comunhão, células, né, grupos nas casas. Uma grande família, sabe? Eu vejo quantos adolescentes que têm sido impactados, que estão crescendo no Senhor, que tem líderes maravilhosos. A gente tem vários líderes hoje, não são só dois, né? Tipo, que antigamente era só um casal. Hoje precisa, né? Tem e precisa de muito mais gente para dar apoio a esse ministério. E eu vejo, assim, os frutos da nossa oração lá em 2014, sabe? Eu não tô falando que, tipo, nossa, a gente... A glória não é pra gente, tipo, não foi porque a gente orou, porque mesmo se a gente não tivesse feito nada, Deus, ele iria, né, operar e ele iria usar alguém pra fazer isso. Mas essa história toda é pra dizer que você, mesmo achando que você é pequeno, que não faz diferença as suas atitudes, você pode sim fazer a diferença no meio que você está. E muitas vezes não é do jeito que você está pensando que vai ser, sabe? Não vai ser você chegando e querendo mudar tudo com a força do seu próprio braço, mas muitas vezes vai ser numa simples oração que você faz no seu quarto ou com um grupo de amigos que vai mudar o destino de milhões de outras pessoas, sabe? Pense sempre no reino de Deus como algo não egoísta, como não algo assim, tipo, eu quero isso pra mim agora, e eu queria muito que isso acontecesse, então vou fazer a qualquer custo, independente, sabe? E não, você pense no reino de Deus como algo a longo prazo, né, como algo que vai abençoar outras vidas, sempre pensando no próximo, sabe? Porque você pode não conseguir o que você quer agora, no momento que você está vivendo, mas lá na frente, se você for fiel e se você buscar em Deus o que você tem que fazer, o que você quer fazer, você vai ver os frutos disso, sabe? Você pode até não ver, mas eles vão existir. E você pode sim fazer a diferença, né? Às vezes você só não tá gastando as suas energias da forma certa, ou só não é o tempo certo das coisas acontecerem. Lá em Provérbios 16:3 diz: consagre tudo que você fizer ao Senhor e seus planos serão bem-sucedidos. Com essa questão de fazer, né, de fazer as coisas na obra de Deus, principalmente, mas eu acredito que com tudo na sua vida, sabe? Você tem que entender três coisas. A gente nunca vai conseguir fazer nada com a força do nosso próprio braço. A gente nunca vai conseguir fazer a diferença, sabe? Indo e batendo no peito e dizendo que eu posso. A gente pode até começar alguma coisa, mas não vai ser uma coisa... Não vai ser um movimento abençoado por Deus, debaixo da bênção dos nossos líderes, da nossa igreja, entendeu? Assim, você tem muito mais paz quando você está debaixo da bênção, né? De pessoas que são mais sábias, que são mais velhas, que são, enfim, sua liderança. Segunda coisa é que nós não vamos conseguir fazer nada só reclamando, sentado na nossa cadeira e achando ruim o que está acontecendo e não fazendo nada a respeito. E terceiro, que a primeira forma que a gente tem de fazer a diferença, de trazer uma mudança para alguma situação, é apresentando em oração, né? Colocando diante de Deus e orando sobre aquilo. Por quê? Porque é claro que em algum momento você vai ter que agir, você vai ter que fazer algo, né? Tipo, com as suas mãos e colocar a mão na massa, sabe? Tipo, na época a gente orava e a gente não só orava, mas a gente se reunia com os jovens, a gente fazia atividades, a gente ia pro parque, a gente fazia estudo bíblico, a gente fazia esses momentos de oração, a gente sempre debaixo da bênção dos nossos pastores, a gente perguntava se podia fazer, eles autorizavam e a gente fazia. Então, assim, a gente ia agindo, né? Enquanto a gente esperava algo acontecer, a gente não ficava parado, de braço cruzado e esperando que, tipo, fosse cair do céu alguma coisa, alguma mudança. Deus, ele vai deixar bem claro o momento certo de agir e até onde nós devemos ir. Não se precipite em fazer as coisas de Deus, a obra de Deus, porque você apresentando em oração e você tendo uma vida de intimidade com Deus, ele vai deixar bem claro pra você o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, quando que for o tempo de agir e quando for o tempo de ficar quieto e calado. E outra coisa que eu quero te incentivar é: esteja sempre debaixo da liderança.
sempre debaixo da bênção dos seus pastores, da sua igreja local. Incentive as atividades que já acontecem, sabe? Porque às vezes você reclama, tipo assim, não tem atividade. Vou dar o exemplo que aconteceu comigo, mas assim, aplique a sua vida, entendeu? Tipo, não tem atividade para jovens, mas às vezes tem uma atividade de oração maravilhosa que já acontece, tem um estudo bíblico maravilhoso que já acontece, e você não se envolve com isso porque quer e bater o pé que as coisas sejam do jeito que você quer ali na hora. Então, apoie a sua igreja local, apoie as atividades da sua igreja local, pergunte como você pode se envolver, como que você pode ali estar ajudando a igreja a crescer e seja um instrumento de bênção na vida das pessoas, né? E não só um peso, e não só um trabalho que as pessoas vão ter. E é isso. As coisas de Deus, elas são feitas com ordem e decência. Use as suas paixões, o que Deus tem colocado no seu coração, o que vem ardendo aí dentro, de forma sábia, e entenda que existe o tempo certo para todas as coisas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!